Graças e paz, igreja. Queria convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Nós veremos do versículo 1 ao versículo 7. Isaías, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7. Isaías, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queria convidar as crianças aqui à frente, vamos orar por elas, para esse momento de mensagem que elas também terão lá atrás com as professoras. Enquanto as crianças estão chegando, eu vou passar uma missão para vocês hoje. Fica todo mundo ligado para quando chegar em casa ou no caminho de volta para casa, vocês vão perguntar aos pais de vocês por que a história do Rei Jesus ela é maior do que a história do Rei Arthur. Beleza? Por que a história do Rei Jesus é maior do que a história do Rei Arthur. Essa missão para vocês depois eu vou cobrar, perguntar aos pais de vocês se vocês perguntaram mesmo, beleza? Posso contar com vocês? Pode, né, Tito? Beleza. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá aqui na Tua presença, na Tua casa, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Que o Teu nome seja exaltado e nossas vidas sejam transformadas. Cuida também, Senhor, da vida desses pequeninos que vão aprender da Tua palavra com suas professoras. Que o Senhor preserve-os em Teus caminhos. Que nenhum deles venha apartar-se da Tua presença, Pai. Nos conduz nessa noite, fala aos nossos corações. É o que peço em nome de Cristo. Amém. Arthur foi uma criança que viveu na Grã-Bretanha do século VI, o filho primogênito de Pendragon, um rei que, aconselhado pelo mágico Merlin, o educou em um local escondido, em um local secreto, para que ninguém viesse a descobrir a identidade daquele menino e saber que ele era o príncipe, o filho do rei. E com a morte de Pendragon, a Grã-Bretanha ficou sem rei, ficou sem alguém que a governasse. Numa floresta, o mágico vai lá e crava uma espada numa pedra. E nessa espada havia escrito com letras de ouro que aquele que conseguisse tirar a espada dali seria o próximo rei. Mas enquanto aquele povo estava sem rei, eles aguardavam e ansiavam pela chegada de um novo governante, alguém justo e corajoso, alguém que pudesse liderá-los com sabedoria e protegê-los de todas as ameaças externas que um reino pode passar. Quem seria o único capaz de tirar a lendária espada Excalibur da rocha e tornar-se rei daquele povo? Quando aconteceria a gloriosa vinda do rei? Agora o Arthur não era mais uma criança, se tornou um jovem corajoso e determinado, e é ele que consegue tirar imediatamente aquela espada e se tornar o rei daquele povo. Foi líder de um grupo conhecido como a Távola Redonda, um grupo que buscava unificar a Bretanha e restaurar a paz e prosperidade daquele reino. Mas semelhante a essa história do rei Arthur, história famosa para as crianças, no texto que nós vemos, o profeta Isaías anuncia a gloriosa vinda de um rei. Não um rei pequeno como o rei Arthur, que só iria conseguir dominar ali sobre o reino da Bretanha, mas um rei grandioso, um rei prometido, um rei Jesus cujo seu reinado triunfaria e triunfa hoje em dia, até os confins da terra. O profeta Isaías
exerceu seu ministério cerca de 792 a.C. até 686 a.C. E Deus usou aquele profeta para advertir o seu povo, adverti-los do decreto divino do Senhor, que os mandaria para o cativeiro, por causa dos seus pecados. O próprio Senhor, ele usaria uma nação pagã para conduzir o seu povo a um lugar onde eles seriam cativos, onde eles serviriam como escravos. Mas também o Senhor usa o profeta Isaías para garantir que no futuro, após o exílio, após a saída daquele povo do cativeiro, eles seriam abençoados de tal forma como nunca foram antes. No contexto desse livro, Israel não era mais um povo unificado, como a gente costuma conhecer das histórias de Moisés e quando o povo estava sendo conduzido ali no deserto. O povo de Israel tinha sido dividido em reino do norte e reino do sul por causa de Roboão, filho de Salomão. E desde aproximadamente 810 a 750 a.C., esses dois reinos haviam desfrutado de uma paz e prosperidade que eles não tinham conhecido, nem sequer na época do rei Salomão. E isso deu uma sensação ao povo, uma falsa sensação de que a Assíria, que era uma forte potência daquela época, o povo inimigo do povo do Senhor, que o Senhor vai usar para levar o seu povo cativo, eles não estavam mais expandindo como antes. E por causa dessa sensação de que estava tudo bem ali com a vida do povo, eles não estão tendo mais aperreio com a Assíria e seu expansionismo, eles tiveram uma falsa sensação de que o Senhor se agradava deles. Mas isso aconteceu pelo fato de que a Assíria passou a ser governada por uma série de governantes fracos. E esses governantes não tiveram o poder que os antigos tinham de continuar expandindo o seu reino. Eles estavam certos, o povo de Israel estava certo de que, por causa dessa paz, por causa desse cessar de expansionismo da Assíria, o Senhor estava se agradando deles. Do contrário, eles não estariam sendo tão abençoados ali naquele momento. Uma nação inimiga, ela para de expandir o seu reino. Mas Israel continuava na rota da apostasia, que só poderia levá-los à destruição. E em resposta a esse pecado prolongado, Isaías profetiza que nesse livro o Senhor vai usar não só os assírios, mas também os babilônios, e levará-los para o cativeiro. Nesse capítulo, porém, Isaías ele vai mostrar que a escuridão não é o fim. Ele vai sim anunciar que o povo será levado cativo. Ele vai sim anunciar que o povo haverá de experimentar as justas consequências de sua rebelião contra o Senhor, de buscar refúgio em falsos deuses, buscar refúgio em reis terrenos. E ele vai anunciar a gloriosa vinda do rei, a gloriosa vinda do Jesus, do Cristo, que por meio do fruto do ato da graça de Deus, a promessa de redenção iria se cumprir também ali na vida daquele povo, depois do cativeiro. Gostaria de meditar com os irmãos nesta noite com o tema A Gloriosa Vinda do Rei, e no que implica a gloriosa vinda do Rei. Em primeiro lugar, veremos que a gloriosa vinda do Rei, ela implica na restauração da esperança, e é o que podemos ver no versículo 1 e 2, que o texto inicia com uma conjunção, um mais, que pode ser traduzido como certamente, porque isso reforça a ideia de que algo ou alguém surgiria ali no meio daquele povo e a aflição passaria. A aflição não seria o fim, porque há um destino aqui relatado para o povo, lá em Isaías, relatado em Isaías capítulo 8, versículo 21 e 22, um texto que está conectado ao texto que lemos no capítulo 9, por causa dessa conjunção, e o texto diz, versículo 21, que o povo passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus. Olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Mas esse não é o destino final do povo. O povo vai passar, sim, por essas consequências, pela consequência do seu pecado, mas há um motivo aqui. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível ali aquela terra, aquelas duas tribos do povo de Israel. Mas qual o motivo da obscuridade e da aflição? Porque o Senhor tornaria aquela terra desprezível. Porque o Senhor pesaria a mão no seu povo por causa dos seus pecados. Por causa da sua condição decaída, herdada de Adão, que os conduziu à apostasia, a confiarem em outros deuses, além do Deus de Israel. E por isso o Senhor tornou aquela terra desprezível.
E a melhor tradução para o termo desprezível aqui é que o Senhor amaldiçoaria aquela terra. Como assim o Senhor vai amaldiçoar a terra do seu povo? A terra que ele prometeu ali sim, porque o povo precisava aprender que o rei absoluto, o rei do povo de Israel, era o Senhor, e não os falsos deuses ou os reis terrenos que poderiam lhe dar algum falso senso de amizade ou de segurança. E como o Senhor amaldiçoaria aquela terra? Em 2 Reis, capítulo 15, versículo 27 e 29, nós vamos ver que Peca, rei de Israel, foi um dos reis que fez o que era mal diante do Senhor. E um rei que deveria conduzir o povo para mais perto do Senhor, ele fez como Jeroboão. Um rei que, como líder, conduziu o povo à idolatria e desobediência. E nessa passagem, a gente entende por que a terra ficaria aflita e obscura. Porque essas duas tribos seriam as primeiras a serem levadas ao cativeiro assírio, em 732. E o texto de 2 Reis vai falar o nome desse rei, Tiglat-Pileser, um rei da Síria que o Senhor levanta para conduzir primeiro aquelas duas tribos ao exílio, ao cativeiro. E a aflição seria o resultado do povo ser retirado da sua terra, retirado da terra que o Senhor prometeu, e agora levados para um lugar estranho, onde passariam a viver como prisioneiros, talvez sem esperança, porque diante dessa situação, parecia até para eles que o Senhor haveria anulado a promessa do Messias. E a aflição se daria através da Assíria, que eles buscaram refúgio, que eles buscaram tratar essa nação como uma nação aliada. E o Senhor vai usar exatamente aquilo que eles buscaram como refúgio para ser um instrumento de juízo na vida deles, para que eles aprendessem a confiar somente no rei de Israel, somente no Senhor. Mas o profeta, ele não para aqui. Ele anuncia a obscuridade, anuncia a aflição que vai se dar na vida daquele povo. Mas ele continua dizendo que nos últimos dias tornará glorioso o caminho, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. A luz resplandeceria também ali naquela região. Ele anuncia o juízo, mas também anuncia que as lembranças ruins de um cativeiro, elas seriam substituídas por uma gloriosa notícia. Porque, apesar de Israel e sua apostasia, apesar de Israel e seus pecados, o Senhor não anulou a sua promessa. E eles têm agora uma gloriosa notícia. E o profeta, falando acerca do futuro, ele usa verbos no passado. E é comum a gente ver isso em algumas profecias, porque isso traz, na linguagem hebraica, linguagem onde o Antigo Testamento foi escrito, uma confiança. É mostrando que certamente isso irá acontecer, mesmo anunciando verbos no passado, de coisas que acontecerão no futuro. A ideia aqui que aquele povo, quando batia o olho e lia, era que o profeta estava querendo enfatizar que, de fato, isso iria acontecer. Eles veriam a luz resplandeceria também na sua vida. E aquele caminho, ora amaldiçoado, seria tornado glorioso. A terra desprezada, no futuro, seria honrada. Mas o que tornaria essa terra gloriosa? Mateus capítulo 4, versículo 12 a 15, nós podemos ver que o que tornou glorioso aquele lugar foi o ministério de Cristo. E é isso que Mateus quer mostrar, o cumprimento da profecia, dessa profecia de Isaías, na vida de Cristo. O ministério de Cristo traria luz para a vida daquele povo, traria luz para o povo de Deus, para os filhos do Senhor. E a razão da esperança que Isaías aponta aqui é a inauguração do reino dos céus, a grande luz do ministério de Cristo, do Messias prometido. O Messias prometido, o Deus encarnado, o descendente da mulher, ali de Gênesis 3,15, finalmente agora estaria ali no meio do seu povo, trazendo esperança para aqueles corações que estariam em trevas, obscurecidos pelo pecado. Corações que teriam esperança restaurada através da vinda do Messias prometido, através do Senhor Jesus. Porque apesar da apostasia do povo, o Senhor permaneceu fiel na sua aliança, permaneceu fiel naquilo que ele prometera ao seu povo. E, contextualizando para os nossos dias hoje, a obscuridade e a escuridão que muitas vezes nós passamos em nossas vidas, a depressão, que é comumente tratada como uma doença da escuridão, devido à sua natureza avassaladora,
que muitas vezes pode acontecer com cada um de nós. E certamente alguém aqui pode ter passado por isso, por um momento de angústia, por um momento de depressão, onde parece que não há mais esperança, onde parece que viver não vale mais a pena. E algumas pessoas, muitas vezes, através da depressão e das consequências que ela leva, chegam a pensar em tirar a vida, porque não vale mais a pena viver, não vale mais a pena passar por tantos problemas e aflições nessa vida. Um autor reformado, ele fala sobre Cristo e a depressão. O nome desse autor é o escritor John Piper, onde em seu livro, que o título do livro é Quando a escuridão não passa, vivendo com esperança em Deus em meio à depressão. E nesse livro, Piper ele vai falar da sua própria experiência quando ele teve depressão. E ele vai mostrar como a luz de Cristo triunfa também sobre a depressão e pode nos dar força e pode nos dar ânimo também, não só para passarmos por esse problema, que pode acontecer com cada um de nós, mas também para ajudarmos pessoas a verem a luz de Cristo, capaz de tratar a nossa depressão, capaz de nos dar esperança no futuro. E em um trecho desse livro ele diz que a depressão é um problema muito real e muito sério, mas a esperança que temos em Cristo é ainda mais real e ainda mais séria. Ele é o nosso Salvador que sofreu conosco e por nós, e que oferece a promessa de que um dia todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Ele é a nossa esperança quando não podemos encontrar nenhuma outra esperança. Ele é a luz na escuridão e a nossa força quando estamos fracos. Que possamos nos voltar para Ele em meio à nossa dor e confiar em sua fidelidade e amor por nós. Porque essa mesma luz de Cristo que triunfou na Galileia, ela também é capaz de triunfar sobre a escuridão que a doença, que a depressão, ela pode causar. Mas, além disso, ela triunfou, triunfa e triunfará sobre o pecado, sobre aquilo que aflige nossas vidas. Então, nós precisamos colocar a nossa esperança em Cristo, aquele que veio, que voltará e que levará a sua igreja. Eu sei que eu não quero aqui tirar a gravidade desse problema e dizer que quando você passa por isso é porque você não tem Deus. Isso não é uma verdade, porque existem alguns fatores psicológicos e químicos que influenciam nisso também. Mas é que você como cristão, nós como cristãos, precisamos da Escritura também, porque não há como tratar um coração sem aquilo que fala aos nossos corações, que é a palavra de Deus. Então, se você está passando por esse problema, se você conhece alguém, apresente Cristo. Conduza eles aos cuidados necessários que a medicina ela oferece, mas não esqueça de que a luz principal que triunfa sobre as trevas, que pode triunfar também sobre as trevas da depressão, é a luz de Cristo. É entender que corações devastados, como aquela terra foi devastada, podem se tornar gloriosos por causa da presença de Cristo naquele lugar. Estamos meditando no tema a gloriosa vinda do Rei. Em segundo lugar, veremos que a gloriosa vinda do Rei, ela implica no triunfo sobre as aflições. Do versículo 3 ao versículo 5. O profeta agora vai mostrar abundância ali na vida do povo. No lugar da despovoação, das casas vazias, da colheita pobre, do cativeiro numa terra estranha. Uma terra que seria devastada pela Assíria. Esse povo, o profeta anuncia agora que eles passarão por crescimento, expansão e conquista de bens, no lugar da aflição. Agora o profeta Isaías anuncia alegria. E ele usa algumas imagens para ilustrar a grandeza desse triunfo. E a primeira delas é que haverá alegria na ceifa, alegria no dia da colheita. É a alegria do povo em saber que tem o sustento necessário para a sua vida, em saber que o suor do rosto ali valeu a pena, porque agora é possível levar mantimento para casa, é possível sustentar a família. E ele continua no finalzinho desse versículo, dizendo que os despojos serão repartidos. Despojos repartidos são os bens adquiridos numa guerra, onde um exército conquistou ali a vitória e ele pega os bens daquele exército inimigo. Então, essa é a primeira imagem de alegria que o profeta vai demonstrar, mostrando que se um exército está repartindo ali os despojos,
é sinal de que o exército saiu vitorioso da guerra e ele tem agora bens para repartir com o povo. E todo esse cenário seria proporcionado pela vinda do Rei Jesus, que resultaria na destruição de tudo aquilo que afligira o povo de Deus. E ele continua no próximo versículo dizendo que o Senhor iria quebrar o jugo que pesaria sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Porque os imperadores assírios, eles se deleitavam em impor pesados cargos sobre os ombros dos povos cativos. Vara e cetro significam domínio do opressor sobre o seu povo. Mas, posteriormente, essa mesma Síria que o Senhor levantou para levar o seu povo cativo, ela seria devastada pelos babilônios. E o povo que fora levado cativo seria disperso. Seriam libertados do jugo imposto sobre eles. Eles saíram do cativeiro e voltaram para suas terras no período entre os testamentos, mas há um triunfo maior que o profeta anuncia aqui. E ele faz o povo também olhar para trás, para uma história bem conhecida deles, e ele vai fazer alusão à vitória, ao triunfo sobre a guerra, como no dia dos midianitas, fazendo alusão, fazendo o povo lembrar da história de Gideão e os 300, quando o Senhor reduziu drasticamente aquele exército, de 32 mil pessoas, de 32 mil soldados, ficaram apenas 300 para batalhar ali com Gideão. E o Senhor vai dizer o motivo disso, porque o povo de Israel poderia se gloriar e dizer que a nossa mão, a força do nosso braço, fez com que nós triunfemos sobre o exército inimigo. E o Senhor vai reduzir esse exército para mostrar que o seu poder triunfa acima de qualquer outro exército, e não por causa da quantidade ali, para mostrar ao povo dependência do Senhor, e que Ele é o Senhor dos exércitos. E o profeta continua agora dizendo que os apetrechos de guerra, bota e veste, elas serão queimadas, servirão de alimento, servirão de pasto ao fogo. E isso significa, botas e vestes simbolizam soldado numa guerra. Porque nenhum soldado que se preze, ele vai sair limpinho de uma guerra. E esses apetrechos agora, que servirão de alimento, de pasto ao fogo, significa vitória sobre o inimigo. Significa que eles não precisariam mais guerrear, porque o inimigo foi derrotado. Mas o profeta usa todas essas imagens, comuns ali na vida do povo. Talvez um pouco estranho alguns termos para a gente hoje, mas comum ali para a vida do povo de Israel, que vivenciava guerras, que tinham exércitos. Porque a aflição daquele povo cativo não seria permanente. Eles seriam libertados dessas aflições. Mas Isaías aponta para algo maior. Ele aponta para a obra de Cristo, onde nos liberta de toda a aflição, da maior aflição, que é a aflição do pecado, de é uma vida de alguém separadamente eterno do Senhor. Uma vida de alguém que vai viver longe do Senhor para sempre, e o Senhor triunfa sobre o pecado para nos garantir a vida eterna. Porque no seu ministério, Cristo ele quebra o jugo da lei que estava sobre nós. O pecado não mais reinaria na vida dos eleitos de Deus, na vida daqueles por quem Cristo morreu, e fez com que toda a opressão do império das trevas fossem quebradas. E diante das aflições que nós temos na vida, e não é difícil você encontrar alguém que passa por aflições em sua vida. Algumas músicas, elas relatam um pouco da história do nosso povo e de que opressões e aflições são algo comum. E uma música bastante conhecida da banda Jota Quest diz que vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Isso traz o reflexo de uma sociedade que tem a expectativa por dias melhores. Ninguém quer se ver passando por dificuldades, problemas, violência, e há essa expectativa não só do povo de Deus, mas também do mundo. Mas a escatologia bíblica ela não traz boas notícias para quem espera por dias melhores à parte de Cristo. Porque o que nós vemos nas Escrituras é que os dias serão piores. Nós haveremos de passar por dificuldades aqui nessa vida. O Senhor nos disse que no mundo nós teríamos aflições. E o nosso bom ânimo tem que estar
no Senhor dias melhores para sempre. Os filhos de Deus irão desfrutar, não nessa vida, não necessariamente nessa vida, mas no dia que habitaremos com o Senhor, no dia que estaremos por fim na sua presença, onde nada poderá nos afastar dele. A promessa de um descendente, em Gênesis 3,15. A libertação da escravidão do Egito através de Moisés, a vitória de Gideão, exposta aqui pelo profeta, a libertação do cativeiro, tudo isso aponta para a obra de Cristo, que nos liberta não só das aflições dessa vida, que há de nos levar para um lugar onde não haverá dor, nem pranto, nem angústia. Tudo isso, todo esse triunfo sobre as aflições, somente o Rei Jesus. Não há outro, não há outra possibilidade, não há outra pessoa que possa fazer isso plenamente nessa vida. Então, diante das aflições que nós venhamos a passar em nossas vidas, e certamente passaremos, a gente precisa lembrar de que a maior aflição, que seria uma vida longe do Senhor, Ele nos garantiu. Ele triunfou sobre isso e nos deu essa segurança de que, apesar daquilo que a gente venha passar nessa vida, haveremos de habitar eternamente com Ele. Estamos meditando no tema Gloriosa Vinda do Rei. E veremos, em terceiro e último lugar, que a gloriosa vinda do Rei implica no estabelecimento da paz. Agora nós chegamos ao ápice desse trecho, desse texto da Escritura. O acontecimento que estabeleceria a paz ali não só na vida do povo de Deus, mas na vida de nós hoje também. O nascimento do menino rei. O sinal prometido pelo Senhor a Acais nos capítulos anteriores, o Emanuel, o Deus conosco, o Messias prometido, o Cristo. Deus ele não voltou atrás na sua promessa. A promessa irá se cumprir e a paz será estabelecida. Um Senhor que esteve presente ao longo de toda a trajetória do seu povo. No Éden, no tabernáculo, no templo, locais que apontavam para a presença do Senhor. Mas todos esses locais, toda a grandeza desses lugares, apontavam para este acontecimento que é a encarnação do Filho de Deus, como João escreveu em João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nessa passagem, Isaías vai nos dar o fundamento da dupla natureza de Cristo. Um menino nasceu, aponta para a sua humanidade. Um filho se nos deu, o Filho de Deus se nos deu, a sua divindade. Porque a paz dela não seria estabelecida na vida do povo, através de alianças políticas com a Síria. Não. Eles não conseguiriam paz através desses conchavos políticos com uma nação pagã, com uma nação de reis que não respeitavam o Senhor. A paz seria estabelecida através do descendente da mulher, conforme a promessa do Senhor. Isaías agora vai mostrar que o governo não estaria nas mãos de um sistema. O governo do universo não estaria nas mãos de um político ou de um grande exército, mas nos ombros de um menino. Um menino, um paradoxo. Como pode o governo do universo estar nas mãos de um menino? O Senhor usa isso para quebrar a arrogância do povo, que tanto procurou refúgio e apoio de reis terrenos, de pessoas que não adoravam o Senhor. Agora vão ser governados e vão ter que ter a expectativa no governo de um menino que viria e estabeleceria a paz. Isaías agora usa uma série de substantivos para apresentar as características desse Messias. Ele é o maravilhoso conselheiro, porque enquanto reis terrenos e governantes precisam de pessoas que os aconselhem, para que eles possam pensar na melhor forma de agir e se portar, para que não venha trazer mal para o seu reino. Esse menino é o maravilhoso conselheiro, um rei que está acima de todos os reis, mas ele também é o Deus forte. O Deus forte porque ele não precisaria de um exército para estabelecer essa paz, porque ele é o onipotente rei, todo-poderoso, que vence todo o mal. Ele também é o Pai da eternidade, aquele por meio de que todas as coisas foram criadas. Um rei que não foi criado como os outros reis da terra, mas um rei que estava no princípio de todas as coisas. E ele é o príncipe da paz, aquele que haveria de estabelecer a paz, aquele que foi separado desde a eternidade, para que, mediante a sua obra,
a paz fosse estabelecida, tivéssemos paz com Deus através da reconciliação entre Deus e os homens. Um reino que será aumentado. E Isaías usa essa linguagem aqui dizendo para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Um reino que não ficaria estagnado. Um reino que não correria o risco de cair. Um reino que não é só de um povo, mas um reino que abrange todo o universo. Um rei sem fim, um reino sem fim. Um rei perfeito, que não perde a ordem. Um rei que não faria mal perante o Senhor, como muitos reis de Israel fizeram, e como muitos governantes e líderes fazem hoje. Mas porque em Cristo, essa paz sem fim, ela encontra pleno cumprimento. A paz que seu nascimento e obra trazem vão muito além do cessar de guerras, aflições ou opressões que possamos passar nessa vida. A paz estabelecida por Cristo nos livra de algo que deve ser o maior temor de todos os homens: cair nas mãos de um Deus irado com o pecado. Mas o Senhor Jesus nos garantiu essa paz, e podemos ver essa paz manifestada na justificação pela fé, como Paulo relata lá no Romanos 5, versículo 1, dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Cristo, ele estabeleceu a paz com a maior aflição, a aflição de cair nas mãos de um Deus irado com o pecado, um Deus que há de julgar vivos e mortos, mas que aqueles que estão na mão de Cristo, aqueles eleitos desde a eternidade, têm e podem desfrutar dessa paz com Deus. Matthew Henry, um comentarista que fala acerca desse último versículo, versículo 7, ele vai dar luz ao entendimento maior, o que seria esse reino estabelecido e firmado mediante juízo e justiça, através do zelo do Senhor. E ele vai, em seu comentário sobre esse versículo, dizer que tudo é e será bem administrado no reino de Cristo, e nenhum de seus súditos jamais terá motivos de se queixar. O incremento de seu governo não terá fim. Não terá fim o incremento da sua paz, pois a felicidade dos seus súditos no seu reino perdurará até a eternidade. O próprio Deus se empenhou para que tudo isso acontecesse. O seu zelo pela sua própria honra, pela veracidade da sua promessa e pelo bem da sua igreja. Observe que o coração de Deus se preocupa muito com o progresso do reino de Cristo entre os homens, o que é muito consolador para todos aqueles que desejam o bem deste reino. O zelo do Senhor dos Exércitos superará toda oposição. Aponta para o cuidado do Senhor com os seus filhos, filhos eleitos desde a eternidade. E isso nos dá a alegria de que, convictos na paz de que o Senhor nos garante, nós podemos aguardar com expectativa essa gloriosa vinda do Rei, a segunda vinda triunfante do nosso Redentor. Então não se desespere diante do caos que o mundo caído se encontra. Não se desespere diante do caos que muitas vezes encontrará guarida em seu coração. Lembre-se da paz que Cristo estabeleceu, porque com os olhos fitos nisso, mesmo sendo difícil muitas vezes a gente passar por essas situações, podemos ter expectativa nesse Rei que virá e nos garantirá uma paz eterna ao seu lado, uma paz garantida, um reino sem fim, uma vida eternamente ao lado do Criador. Diante disso, meus irmãos, eu queria trazer alguns desafios ao meu e seu coração, baseados nessa mensagem, baseados nesse trecho da Palavra de Deus. E o primeiro desafio é que coloquemos a nossa esperança, não em homens e coisas, mas na gloriosa vinda de Cristo. A nossa esperança não pode ser os bens que nós possuímos, que podem nos garantir uma estabilidade, que pode garantir que a gente consiga passar por alguns dias maus sem dificuldade. A esperança não pode ser uma promoção que você tanto almeja. A sua esperança não pode ser um contrato que você está prestes a fechar. Também não ponha a sua esperança em governos e homens, porque olhando para a história, a gente vê que isso não dá certo. Não adianta pôr todas as suas esperanças naquele político que você quer que seja prefeito, governador, presidente, porque homens falham e homens não são capazes de restaurar a paz
que somente Cristo pode estabelecer com o seu reino. Lembre-se que, assim como o Senhor conduziu o povo da Síria, o povo de Israel, através da Síria, através de uma nação pagã, o Senhor também pode nos conduzir para lugares áridos, para lugares amargos, mas Ele não nos abandonará lá. Talvez Ele nos leve a esses lugares para que a gente aprenda a se curvar somente diante do Senhor, para que a gente aprenda que Ele deve ser a nossa única esperança nessa vida, e não aquilo que a gente tem, e não aquilo que as pessoas podem oferecer para nós. Confie única e exclusivamente em Cristo e sua vinda. Não deixe que as falsas esperanças deste mundo ofusquem a maior razão da esperança que há em nós, a vinda do Rei Jesus. Tem anseio, sim, por essas coisas que eu falei, pelo contrato que você pode fechar, pela promoção que você pode ter, mas não esqueça de que a maior razão da nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus, porque não adianta de nada conquistar essas coisas, se no dia da vinda de Cristo você ficar e você padecer com todas elas. Então, que nossa única esperança seja a vinda gloriosa de Cristo. Um segundo desafio ao meu e seu coração é para que, quando estivermos aflitos, nos lembremos de quem é o nosso Rei. Não deixe que os problemas e as aflições dessa vida tornem você um crente murmurador, onde nada dá certo. Trabalho não presta, estágio não presta, amigo não presta, colégio não presta, e a gente começa a reclamar de tudo. E essas coisas começam a trazer aflições aos nossos corações. É aflição quando os pais não deixam a gente ir para uma festa. É aflição quando a gente não pode comprar alguma coisa porque tem que controlar os gastos. E a gente pode se pegar numa rotina tão corrida que a gente começa a reclamar de tudo. E a gente esquece que o Senhor nos garantiu o triunfo sobre a maior aflição que a gente pode passar nessa vida. Aflições com doenças, estamos sujeitos a passar. Aflições com desemprego, estamos sujeitos a passar. Aflições com contas apertadas, também estamos sujeitos a passar. Você, como pai e mãe, pode passar por aflições vendo seus filhos se afastando do Evangelho. Você pode passar por aflições vendo seus filhos se envolvendo com drogas. E, nesse mundo, aflições certamente chegarão em nossas tendas. Eu não estou profetizando coisa ruim na vida de ninguém, mas é o que nós vemos através da palavra de Deus, porque no mundo haveremos de passar por esses problemas, para que a gente possa se curvar diante do Senhor, sabe, e trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. É saber que aquele rei que triunfou sobre a maior aflição de um homem, que é cair nas mãos de um Deus irado, Ele ouve nossas orações. Ele pode nos ajudar a passar por essas aflições, mas talvez a gente tenha que passar um tempinho mais nelas, para que a gente aprenda a se render ao Senhor, para que a gente aprenda a confiar nele e se alegrar nele. Então, quando o seu coração estiver aflito, se lembre quem é o seu rei, e que isso traga consolo e conforto ao seu coração. Um terceiro desafio é que você se lembre da paz que Cristo estabeleceu com a sua vinda. Independente do que venha acontecer nessa vida, podemos ter certeza do reino de paz que teremos na glória. E esse deve ser o nosso maior anseio, é desfrutar dessa paz que excede todo o entendimento. É uma paz que ninguém pode tirá-la de nós, porque nada pode mais nos afastar do amor de Deus. Nada pode nos afastar do amor que Cristo tem por nós, da sua obra que nos garantiu a vida eterna. O mundo caído e o mundo em caos e os problemas da vida, muitas vezes, vão tirar nossa paz. E não há remédio para isso. Não há receita para dizer, quando você passar problema, olhe para Cristo. Sim, a gente de fato precisa fazer isso. Mas a paz, muitas vezes, por causa do nosso coração pecaminoso, ela vai ser tirada. E os problemas vão ofuscar essa paz que Cristo garantiu. Mas que possamos lembrar que Ele é o Rei, que estabeleceu a paz e que Ele virá para estabelecer a paz de uma vez por todas. E que isso traga consolo ao nosso coração.
e que essa paz nos anime a vivermos todos os problemas dessa vida, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. E um quarto e último desafio é que você anseie pela gloriosa vinda do Rei. Você anseie, assim como o povo deveria ter anseio, pela vinda do Messias prometido, pela vinda do Cristo. Ele já veio, mas ele voltará mais uma vez para resgatar a sua igreja. Então, que o nosso maior anseio seja isso. Que o nosso maior anseio não seja casar, se formar, conseguir um bom emprego. São anseios louváveis. É possível e ter expectativa e se alegrar com essas coisas também. Mas o nosso maior anseio nesta vida tem que ser a vinda de Cristo. Tem que ser o retorno glorioso do Rei para esta terra. Porque não adianta a gente ter tanta expectativa com as coisas que podemos conquistar, ao ponto de que as coisas terrenas, as coisas passageiras, elas vão passar. Ao ponto de que essas coisas passageiras sejam o maior anseio do nosso coração. E a gente pode se pegar tendo o anseio de casar maior do que Cristo retorne. O anseio de passar num curso superior maior do que Cristo volte. O anseio de constituir uma família, o anseio de realizar os sonhos. Mas nada disso pode ser maior do que o nosso anseio para que Cristo retorne, puxe a sua igreja. E, por fim, nós possamos desfrutar de uma paz sem fim. Uma paz que o pecado não pode mais ofuscar em nossos corações. Apesar da beleza da história do rei Arthur, contada no início da mensagem, essa história é uma lenda. Não sabemos se ela de fato ocorreu ou não. Não sabemos se existia espada, se existia rei Arthur, se existia mágico. Mas a gloriosa vinda do rei, Jesus, ela não é uma lenda. Com os olhos fitos na gloriosa vinda do rei Jesus, nós podemos desfrutar de esperança também nessa vida. Podemos triunfar sobre nossas aflições também nessa vida. Podemos desfrutar da paz também nessa vida. É o famoso já e ainda não. Porque nós já podemos desfrutar de tudo isso. De ter esperança, de triunfo sobre as aflições e de paz neste mundo. Mas ainda não. Porque haveremos de desfrutar de tudo isso de forma plena, quando Cristo retornar para buscar a sua igreja. E que esse seja o maior anseio de nossas vidas, para que as coisas triviais não ocupem o lugar que somente o Senhor é capaz de ocupar. E teremos anseio pela vinda gloriosa do Rei Jesus. E ponhamos nossa esperança, nossa maior esperança, em tudo isso. O Senhor voltará para nos buscar. E, enfim, desfrutaremos de paz sem fim, de uma vida sem aflições e de uma eterna esperança, garantida não pela força do nosso braço, mas garantida por nosso Rei Jesus. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações e